Muito boa noite para todo mundo. Estamos começando a nossa saga. Pontualmente, 9 horas e 30 minutos. Muito boa noite. Confesso que faz muito tempo que eu não estou tão motivado para dividir esse tempo com vocês. Muito boa noite para quem está entrando agora, muito boa noite. De verdade, a gente vai ter uma noite muito produtiva mesmo. Então eu preciso que você me ajude, eu preciso de ganhar tempo, porque nós temos só 1 hora. Manda aviãozinho para todo mundo aí que você lembrar, pessoas que vierem à tua mente. Nós vamos já orar para consagrar esse tempo. Eu não estou aqui para ganhar seguidor, eu não estou aqui para ganhar like. E apenas para te ajudar nessa fase de recomeço, ok? Eu estou aqui para isso e eu preciso que você me ajude agora. Vou te dar aí 1 minutinho para você chamar as pessoas, mandar aviãozinho para todo mundo. A gente vai ter uma noite muito intensa. Se prepare, porque eu vou confrontar você pela palavra de Deus. E de verdade, eu tenho certeza que o Espírito Santo está nisso, né? Eu não estou fazendo uma live de verdade com algum interesse que não seja alcançar o teu coração através da palavra de Deus e te ajudar a viver esse novo tempo, ok? Manda aviãozinho, eu vou esperar para a gente fazer a oração juntos. A gente vai ter uma série, é uma saga, são 3 lives. Para cada uma delas eu separei um tópico. Ok? Hoje a gente vai crescer para baixo. Hoje talvez seja a live mais dura das 3. A live mais confrontadora das 3. E nós vamos, nessas 3 lives, construir um processo bíblico. Tá? Eu não sou coach. Estudei coach, mas eu não estou aqui como coach. Não estou aqui como terapeuta. Não estou aqui como psicólogo. Eu estou aqui como pastor. E pela palavra de Deus, que é, sem dúvida, a forma mais eficaz de uma pessoa se erguer, eu vou usar a palavra de Deus com você. Tá? Então, deixa eu esperar aqui mais 1 minutinho para a gente orar e começar. Tem gente aqui que já é madrugada, isso na Europa, que na Inglaterra, 1h30 da manhã. Deus te abençoe, minha irmã. A gente vai mergulhar profundamente aqui hoje, dentro desse processo de recomeço, tá? Eu sei que tem muita live acontecendo, gente prometendo coisas. Eu vou pregar a Bíblia aqui, tá? Só que eu não vou rodear. A gente vai ser objetivo, claro e assertivo, tá? Eu não vou rodear. E eu espero que você tome papel, caneta, e você anote em algum lugar, porque você vai ter lição de casa. De uma live para outra, você vai ter lição de casa, tá bom? Vamos juntos, vamos orar então? O Espírito Santo tem que estar com a gente. Se o Espírito Santo não estiver com a gente, não dá certo. Eu não quero que seja apenas uma live jogada no vento. Eu quero, essa live, Deus me incomodou, tá? Eu passei um dia hoje de oração, me preparei, eu não vou aqui ficar jogando conversa fora, eu não vou ficar aqui escondendo coisas. Assiste tal coisa, não, é tudo aqui, tá? Eu não vou ficar aqui segurando conteúdo, segurando coisas. Então esquece essas lives de coach, esquece essas lives que é para vender curso, que você vê aí, chaves disso. Não tem chave nenhuma, não tem segredo nenhum, porque o meu Deus não é um Deus de segredo, o meu Deus é um Deus de revelação. O meu Deus não é Deus de mistério, é o diabo que trabalha com mistério. O meu Deus é um Deus de clareza, o meu Deus é um Deus de revelação. Então não tem mistério, não tem chave, não tem mapa da mina, tem revelação. É a palavra de Deus que vai abrir tua mente, vai destravar teu coração para você viver o que Deus tem para você. Tá bom? Me ajude, fecha os seus olhos agora, liga o teu pensamento em Deus. Eu estou com o meu coração fervendo para derramar isso para o seu coração. E não, eu vou pegar pesado, na palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, nós começamos hoje um propósito espiritual, meu Deus. Não é só uma live de entretenimento. Meu Deus, não é porque a gente não tem o que fazer, não é isso não. É um propósito no céu. A tua palavra diz que o que é ligado na terra é ligado no céu. E em nome de Jesus, meu Pai,
Essas pessoas que agora às 9h30 da noite estão aqui conectadas, depois de um dia de trabalho, depois de um dia de afazer, elas não estão aqui para perder tempo. Nem eu nem elas queremos perder tempo. Nem eu e elas, Pai, queremos jogar 1 hora do nosso dia fora. Então, por favor, usa a minha vida. Usa a minha vida para que quando, Senhor, eu liberar essa palavra, que as escamas caiam, meu Pai. Que a sensação seja, é isso que eu preciso. Eu vou. E que as escamas caiam por terra, que as mentiras do diabo caiam por terra, porque ninguém aqui é porcaria. Somos teus filhos. Meu Pai, usa a minha vida, meu Deus. O Senhor conhece o meu coração e o Senhor sabe que eu não estou aqui atrás de seguidor, eu não estou aqui atrás de fama, eu não estou aqui atrás de... Eu só quero compartilhar o que o Senhor me deu. A tua palavra diz, de graça recebeis e de graça dai. E eu quero, Senhor, gratuitamente poder abençoar a vida dos teus filhos nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém e graças a Deus. Bom, a proposta dessas lives é falar sobre recomeçar. Ok? A palavra recomeço é muito importante ter na cabeça. Eu vou ler alguns textos aqui e hoje nós vamos cavar para baixo. Hoje nós vamos, antes de subir, nós vamos descer. A primeira coisa que você tem que ter na cabeça é que todo recomeço sucede uma morte. Ok? Todo recomeço sucede uma morte. Por que eu vou recomeçar algo na minha vida? Porque algo quebrou, algo faliu, algo rompeu, algo apodreceu, algo deu errado. Então é inconcebível. Eu vou desativar aqui os comentários para que vocês consigam focar aqui, tá bom? Deixa eu desativar aqui, desativar os comentários, ok. O que eu tenho que ter em mente? Primeira coisa, recomeço não inicia com alegria. Recomeço não se inicia com festa. Ninguém recomeça com um sorriso. Ninguém recomeça com dança. Nós recomeçamos com angústia, com tristeza. E se você quer recomeçar algo e o sentimento que paira na sua cabeça é alegria, é euforia, eu sinto em te dizer, você não sabe o que é recomeçar. Ou você não tem a mínima noção do que é um recomeço. E eu afirmo a você, pode ser no campo da profissão, pode ser na família, pode ser um relacionamento, pode ser uma vida espiritual. Todo recomeço sucede uma quebra, uma morte. E, gente, ninguém lida com algo que sucede a morte com alegria. Ninguém volta para casa depois de um sepultamento querendo ir para a festa. Então, o recomeço, ele mexe com a gente da seguinte forma. Nós vamos ter tristeza para trabalhar com isso. Nós vamos ter que ter maturidade para entender que nós vamos chorar. É o Neemias. O Neemias recebe uma palavra que a sua cidade natal está destruída. A Nani diz, os que sobraram vivos estão na miséria. E a Bíblia diz que Neemias ele passa dias chorando e se lamentando, porque depois de uma morte física, espiritual, não tem o que celebrar. Então, veja, essa é a diferença entre começo e recomeço. O começo não tem trauma. O começo só tem cheiro de novidade. O começo só tem alegria, euforia, celebração. O recomeço é dor, lamento. Então, se você está olhando para mim agora, fala, pô, pastor, eu quero recomeçar minha vida, mas eu sinto medo, eu sinto dor, eu sinto angústia. Eu quero dizer que você está no caminho certo. Eu quero dizer que é isso aí. É isso aí. Agora não, eu quero recomeçar, eu não vejo a hora. Ai, que alegria que eu... Não, você não parou, porque você não caiu a ficha do que aconteceu na sua vida. Não caiu a ficha da gravidade que foi ter quebrado a cara do jeito que você quebrou. Não existe recomeço com dança. Não existe recomeço com shopping. Não existe recomeço com comemoração. Recomeçar uma vida é no luto. Porque eu preciso olhar para o defunto.
Se você quer um recomeço, não que dure um verão, mas um recomeço que realmente vale a pena, meu irmão, você vai sentir as piores sensações. E aí eu vou te dizer uma coisa, tem que ser assim. Tem que ser assim. Se eu casei e meu casamento não deu certo, eu não posso partir para um novo casamento sem carregar ou sem fazer uma autópsia clara da falência e da morte do meu o casamento anterior. E isso vai mexer comigo, porque eu tenho que ter na ponta da minha língua o porquê que eu fracassei. Essa é a grande desgraça das pessoas. A nossa vida se desgraça, a nossa vida se destrói, e a gente não sabe, em poucas palavras, as razões disso. Você tem que saber por que a tua vida desgraçou. E é por isso que, se você quer recomeçar algo, sem ter medo, sem pisar em ovos, você não sabe o que é recomeço. Porque todos os homens bíblicos que recomeçaram, Moisés recomeçou o ministério dele com 80 anos, ele recomeçou com insegurança, ele recomeçou dizendo, meu Deus do céu, mas por que eu? Eu não sou capaz, é muito para mim. Neemias recomeçou chorando. Isaías recomeçou no ano que morreu Uzias. Ele foi para o templo e ele disse, eu não sou digno, ai de mim porque vou perecer, porque sou um homem de lábios impuros. Todos os homens que recomeçaram depois de uma morte, eles recomeçaram na humildade e no luto. Então, vamos começar nossa conversa franca aqui agora. O que você tem que recomeçar? Qual é o sentimento? Você está muito felizinho? Desculpa, você está se iludindo. Você não está olhando para onde tem que olhar, porque é impossível recomeçar uma vida recomeçar uma vida com valor e com sentido, sem ter clareza de onde eu caí, do que deu errado, tá? Então, quem está anotando, anote isso. Começo é lindo, porque não há nada antes dele. Recomeço é luto, porque antes dele há uma morte. Antes dele há uma morte. Se eu estou recomeçando a minha faculdade, é porque tem uma faculdade que eu comecei a cursar que eu não completei. Há uma morte ali. Se eu estou recomeçando uma vida espiritual, é porque existe antes dela uma vida espiritual que eu falhei, fracassei. Se eu estou recomeçando um relacionamento, é porque eu sei que antes dele há uma morte e um fracasso de relacionamento. E não existe recomeço sem luto. Ok? Então, e como é, pastor, como é que eu analiso isso? Como é que eu lido com isso? Eu tenho que encarar o problema, tá? Tem um texto que eu quero ler com vocês, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 5. Tudo isso aqui eu preparei para vocês, tá? Apocalipse 2:5, tá? Por que eu tenho que olhar para o que morreu? Para eu abrir a boca chorando? Para eu parar o culto, para todo mundo ver o quanto desgraçado eu sou? Para minha família ter dó de mim? Não. Apocalipse capítulo 2, versículo 5 diz assim, ó: lembre-se de onde caiu. Uau, mas eu não tenho que esquecer não, você tem que esquecer muita coisa. Você tem que esquecer as pessoas que te fizeram mal, você tem que perdoar. Agora, a tua queda, você tem que lembrar todo dia, tem que estar na porta da geladeira. Apocalipse 2:5. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no início, antes da queda. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você não... Arrependimento significa conversão de rota. Se eu estou na Marginal Tietê, para quem é de São Paulo, e eu não ir para Radial Leste, Deus não vem. Então, o que Deus está dizendo? Lembra-te de onde caiu. Não sai igual um louco destrambelhado, tomando decisão atrás de decisão. Não sai igual um louco destrambelhado, trocando os pés pelas mãos, sem antes lembrar de onde caiu. Por que cair? Por quê? Ai, pastor, eu nem quero lembrar daquela fase. Não, você tem que lembrar. Sabe por que você não quer lembrar? Porque as tuas emoções só têm compromisso com o teu prazer. O que eu sinto
não tem prazer com a minha dor, só tem compromisso com o meu prazer. E Deus nunca disse que iria combinar o que você sente com o propósito dele. Então quando as pessoas falam assim, não, eu nem quero lembrar. Eu nem quero lembrar do porquê meu casamento deu errado. Nossa, eu nem quero lembrar do porquê que eu fui mandado embora daquela empresa. Olha, quando as suas emoções fazem você andar ignorando as quedas, elas põem você numa fase de dedo podre. Ela põe você num ciclo onde aparentemente você foge do confronto, mas não conquista nada na vida. Nada. Está com 90 anos de idade e não tem uma casa, não tem um carro, não tem uma família, não tem um ministério, não tem nada. Só tem momentos e não tem propósitos. Você quer uma pizza ou você quer uma fatia de pizza? Você quer uma vida que se construa ou você quer ter uma gaveta cheia de retalho? Você quer ter uma vida que faça sentido, onde os anos conectam um com o outro? A sua adolescência se conecta com a sua juventude, a sua juventude se conecta com a sua fase adulta, a sua fase adulta se conecta, uma vida que tem propósito, uma vida que é contínua, ou uma vida em picados, onde é um grande quebra-cabeça, onde para entender a tua adolescência tem que pegar um pedaço da juventude, um pedaço da infância, e aí para entender por que você é um velho atrapalhado, tem que entender por que você foi um adolescente problemático, porque tua vida não tem continuidade, porque as tuas emoções, pastor, é como eu me sinto, eu passo mal, passe mal então, eu desmaio e levanta, mas a pressão sobe, deixa a pressão estourar, vai para o hospital, vai lembrar no pronto-socorro então. Fala pro doutor, doutor, me dá um remédio aqui na veia, porque eu tenho que lembrar de coisas que eu errei para eu aprender na vida. Não tenha compromisso com o que você sente. Tenha compromisso de ter uma vida digna, uma vida que se construa, uma vida que o errar não é capital. O errar não é capital. Deus nunca disse que o pecado nos afastaria para sempre dele. Não é a constância ou o pecado, mas é a ausência da conversão de rota. E como é que eu me arrependo sem ter clareza de onde eu me sujei? Então João diz, lembra-te de onde caiu. E lembrar para quê? Para eu me punir? É aquele choro de autocomiseração? Para eu simplesmente ficar lembrando quanto eu... Não é o choro da punição. Anote o que eu vou te dizer agora. Isso é muito importante. Deus não tem pena de você. Não faça orações dramáticas. Deus não é tocado por orações melancólicas, dramáticas. Deus é tocado por arrependimento. Você não adianta, porque toda vez que eu me vitimizo, ele lembra de Jesus na cruz. Como eu posso ser uma vítima se ele judiou ou permitiu que o próprio filho dele fosse judiado por mim? Como que eu posso ser um coitado se Deus me deu Jesus? Então tome muito cuidado, porque não é olhar para trás para se punir, para dizer, ai, como eu desperdicei minha vida. Não é por isso não, é olhar para trás, para eu ter um raio-x e dizer, olha, é aqui que eu sou fraco. Irmãos, olha, vai mandando aviãozinho aí, me ajuda, porque o Espírito Santo está falando aqui. Tem gente que precisa ouvir o que eu vou dizer aqui agora. Tem gente. É muito sério isso. É muito sério. É muito sério. Me ajuda. Presta atenção numa coisa. Todos nós temos falhas de caráter. Não existe nenhum ser humano que seja isento de falha de caráter. E não existe libertação plena. Eu vou dar um exemplo a você. Uma pessoa que mente muito, ela é mentirosa, língua de trapo, fala mais que os cotovelos. Ela se converte. Ok? Ela tem uma falha de caráter de mentira. E a conversão não vai arrancar essa falha de caráter dela. Simplesmente o Espírito Santo vai deixar essa falha de caráter dormente. Em outras palavras, enquanto ela está cheia do Espírito Santo, essa falha de caráter, ela vai ficar dormente. É como o vírus da AIDS. A AIDS não tem cura. Mas o aidético, ele toma o coquetel para que o vírus fique de forma dormente. Enquanto ele toma o coquetel da AIDS, ele não tem a manifestação do vírus, ok? Ele não tem a manifestação do vírus. Então não existe uma libertação plena nessa terra, porque nosso corpo é corruptível. Então eu tenho que saber qual é a minha falha de caráter. Minha falha de caráter, o que é? Área sexual?
Minha falha de caráter é o dinheiro? Minha falha de caráter é cuidar da vida dos outros? Minha falha de caráter é não ter consistência? Eu sou uma pessoa que se empolga muito, mas não termina nada? Minha falha de caráter é ter inveja dos outros? Minha falha de caráter é ser uma pessoa falsa? Eu, se deixar eu solto, eu faço politicagem e eu não sou honesto? Qual é? Não é para você postar no Facebook, não é para você jogar no direct do Instagram, não é para você contar para ninguém, mas você tem que saber, Não precisa contar para ninguém, mas você tem que saber. João diz, lembra-te de onde caiu, lembra de onde você é fraco. Por que eu tenho que lembrar de onde eu sou fraco? Porque é aqui que eu vou tomar pancada a vida toda. Se você não tem problema com dinheiro, o diabo não vai te tentar com dinheiro. Se você não tem problema em falar da vida dos outros, o diabo não vai te tentar com isso. Onde que ele vai destruir os seus começos? Onde que ele vai? Onde você é fraco. Agora, se você é fraco, quebra a cara, se arrebenta e não olha para onde caiu e não diz, olha, realmente, quando eu estou nessa fase, quando eu ganho um pouco mais de dinheiro, eu me perco. Você nunca vai conseguir ter dinheiro na vida. Eu conheço pessoas que têm o dom para o dinheiro. Onde a pessoa põe a mão, brota dinheiro. Eu conheço gente que é empreendedor. O cara pega um negócio que ninguém nunca ganhou dinheiro, mas o camarada entra ali, ele tem um dom. Só qual é o problema? O mesmo dom que ele tem, o mesmo carisma que ele tem para ganhar dinheiro, ele tem uma falha de caráter. Qual é a falha de caráter algumas vezes? Sobra para a cabeça. Ele esquece de tudo. Enquanto ele tem um chinelo havaiana e não tem R$1 no bolso, um chinelo havaiana com a fivela rosa e outro chinelo havaiana com a fivela azul, o camarada é humilde, o camarada ora, o camarada busca Deus, o camarada persevera, o camarada é legal, o camarada chora na presença de Deus, jejua. Ponto. Deus prosperou, começou a ganhar dinheiro, aí em vez de andar de ônibus, compra carro zero, maravilhoso. Daqui a pouco ele é seletivo, daqui a pouco ele repara em tudo, daqui a pouco ele está cansado, daqui a pouco ele tem muita propriedade para cuidar, ele não tem tempo. Ah, irmão, entenda, minha vida está correndo. Veja, a falha de caráter dele é transformar as bênçãos em maldição. O que acontece? Um ciclo vicioso de ganha dinheiro, perde e é envergonhado. Ganha dinheiro, perde e é envergonhado. Ganha dinheiro, perde e é envergonhado. Todo ciclo de prosperidade não tem continuidade. Todo ciclo. Lembra-te de onde caiu. Você quer recomeçar? Qual é a tua falha de caráter? Ai, pastor, não sei, sabe. Você sabe qual é a tua falha de caráter. Você sabe. Eu quero ler um texto para você aqui, muito importante. Fica comigo aí. Vai mandando aviãozinho. Vai mandando aviãozinho que eu vou deixar o melhor para o final. Em 2 Reis, capítulo 6. Fica comigo, por favor. 2 Reis, capítulo 6, versículo 5. Diz assim, ó. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E o menino que deixou o ferro do machado cair na água gritou: Ah, meu senhor, era emprestado. E o homem de Deus perguntou: Onde caiu? E quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: Pegue-o. E o homem esticou o braço e o pegou. Veja aqui, ó. Eles estavam construindo às margens do Jordão uma escola de profeta, cortando árvore e tal. Veja, a motivação é muito legal. É legal ter sonhos, ter projetos, é legal falar, vou entrar na faculdade, mas eu tenho que entender uma coisa. A primeira coisa, para recomeçar. Tem muitas coisas na minha vida que eu perdi por culpa minha. Tem muitas coisas que eu perdi por permissão de Deus. E ambas são difíceis. Nem tudo que morre na nossa vida, nem tudo que quebra na nossa vida é culpa nossa. A grande parte é. Mas tem muitas coisas que se quebram, como esse menino. Esse menino estava numa obra nobre. Ele estava cortando árvores para ampliar a escola do Eliseu, de profeta. De repente, a lâmina do machado cai na água. E o machado era emprestado. Acontece uma tragédia na vida dele, e eu não sei se você consegue entender, naquela época a ferramenta era muito cara, era emprestada, ele era um garoto, havia um sonho. Perder um machado no meio de um sonho é muito grave. Como é que eu vou derrubar uma árvore com um pedaço de cabo de machado? Eu preciso da lâmina. Agora, preste atenção nisso. O fato de você servir a Deus, o fato de você amar a Deus, não torna você imune a tragédias. Veja, o que destrói nossa vida é uma tragédia. Seja uma tragédia gerada por uma culpa minha, um pecado, uma precipitação,
gerado por uma impulsividade ou uma tragédia por permissão de Deus. Agora, seja qual for a origem da tragédia, seja qual for a motivação da tragédia, por um pecado meu, uma displicência minha ou por uma permissão de Deus, o fato é, para eu me completar, eu tenho que recomeçar. Gente, uma vida sem recomeço é uma vida sem essência. O que é a cruz? A cruz é o recomeço de Deus no pecado de Adão. Qual foi o começo de Deus com o homem? Adão e Eva. Qual foi o recomeço de Deus com o homem? Jesus Cristo. E como foi o recomeço? Foi fácil? O começo tinha Adão e Eva comendo fruta no Jardim do Éden. O começo tinha Adão e Eva dominando sobre os animais. Deus dizia, dá um nome para os animais. Como foi o recomeço de Deus com o homem? Vendo o seu próprio filho sangrar na cruz. Mas graças ao recomeço de Jesus, nós temos vida. Recomeçar é um caminho difícil. Então eu tenho que fazer a autópsia do fracasso, eu tenho que ver onde eu caí, e eu tenho que entender, olha, eu perdi isso por uma culpa minha ou por permissão de Deus? Eu vou recomeçar do mesmo jeito, mas eu preciso saber a origem disso. Eu preciso saber, ok? Veja, o fato de você ser fiel a Deus não deixa você imune a tragédias. Agora, o que é interessante desse texto que eu li para você, quando o garoto perde a lâmina do machado, ele dá um grito. Qual é o grito dele? Ah, meu Senhor, era emprestado. Ele não grita, ah, minha vida acabou. Ah, Deus não existe. Ah, desgraça, Satanás. Ah, se Deus fosse comigo, eu não teria acontecido isso. Ah, eu não quero, a Bíblia não existe. Não. No meio da tragédia, no meio da perda da lâmina, ele grita, ah, meu Senhor, era emprestado. Ou seja, ah, meu Senhor, é importante para mim. Ele não está preocupado que as pessoas tenham pena dele. É esse o choro da autópsia. Ele não está preocupado que as pessoas tenham pena. Ele não está se vitimizando na internet, jogando no Facebook. Ele não está marcando reunião no shopping para chorar as pitangas para os amigos. Ele está indo para Deus dizendo, Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, está machucando o meu coração. Senhor, está doendo o meu casamento desse jeito, minha vida emocional desse jeito. Mas, Senhor, é importante para mim isso que eu perdi. É importante. Quando foi que, quando você perdeu alguma coisa, você disse para Deus o que é importante ou você disse como você se sentia? Quando você fala de recomeço, você gasta mais tempo falando de como você se sente pelo que perdeu ou do quanto o que você perdeu é importante? Eu vou repetir. Quando você vai se lamentar, abrir essa boca cheia de dente, para falar para Deus das suas perdas, você fala para Deus de como você está se sentindo, de como está doendo, de como você não merece passar por isso, de como você ter sofrido, de como você, tadinho dele, de como você é um coitadinho. Aí você lembra da sua infância, da sua adolescência, você lembra que ninguém te ama, você lembra do bullying da escola. Tá vendo, Senhor Jesus, mais uma vez, olha como eu me sinto diante da minha perda, olha como eu me sinto diante da minha perda. Ou você fala para Deus, ignorando o que você sente, porque Ele sabe o que você sente, do quanto que você perdeu é importante. Esse garoto não vai chorar no canto, ele vai correndo para quem pode. Ele não vai falar com os outros alunos de profeta, ele vai falar com quem manda. E quem manda não é teu pai, não é tua mãe, não é teu psicólogo, não é teu terapeuta, não é teu pastor. Quem manda é teu Deus. E eu te pergunto, meu amigo, meu irmão, você que está cheio de razão aí pelas suas perdas, quando foi que você engoliu o choro para falar para Deus não o que você está sentindo? Porque o que você está sentindo não muda nada. O que eu sinto é como diarreia. Vem forte e passa logo. E maldito é o homem que confia no homem e inclua esse homem em você mesmo. Jeremias diz, maldito o homem que confia no homem, mas feliz o homem que faz do Senhor a sua força. E eu te pergunto, quando foi que você falou para Deus não do seu sentimento, do seu coração,
do quanto tá doido. Mas quando foi que você falou para Deus do que era, do quanto é importante? Senhor, é importante para mim ter um casamento sadio. Senhor, eu tranquei a faculdade. Senhor, é importante para mim terminar essa faculdade, Pai. Senhor, meu Deus, eu pequei. Eu perdi o meu ministério. Senhor, é importante esse ministério na minha vida, meu Deus. Senhor, meu Pai, meu filho está nas drogas. Eu reconheço que a minha educação eu fui displicente, Senhor, mas é importante que eu tenha o meu filho em casa de novo. Senhor, minha profissão, eu fui mandado embora. Senhor, mas é importante que eu tenha um emprego. Eu quero dar um futuro para minha família. Ai, Senhor, eu perdi o emprego, eu estou tão triste. Eu estou tão abatido, eu estou tão depressivo. Senhor, me ajuda, me dá força, porque Deus não quer saber do que você está sentindo. Ele só quer saber se aquilo que a tragédia levou, você ainda tem gana e sangue nos olhos para recuperar. É isso! É isso! Não me diga o quanto dói. Me diga o quanto faz falta. É isso. Quer recomeçar? Aprenda onde caiu. E diga para Deus, não o que você sente, mas o quanto faz falta. E eu te pergunto, quando foi que você parou para analisar o quanto faz falta? Porque a hora que você souber o quanto faz falta ter um namoro decente, um casamento decente, uma faculdade decente, um emprego decente, quando você for recomeçar, você vai ser seletivo. Você não vai deixar qualquer pilantra ficar perto de você. Você não vai deixar qualquer trambiqueiro se aproximar de você. Você não vai deixar qualquer um colocar a mão em você, porque você sabe o quanto faz falta um relacionamento sarado, uma amizade sarada, um ministério relevante. Você sabe o quanto doeu perder da primeira vez? Agora, por que eu choro, e quando vou namorar arrumo um outro picareta? Por que quando eu choro, e quando vou trabalhar sou mandado embora pela mesma situação? Por que eu choro, e mudo de igreja e daqui a pouco estou saindo da igreja pelo mesmo motivo? Porque eu não choro pelo quanto as coisas que eu perdi fazem falta. Eu choro porque eu só quero ter compromisso com o que eu sinto. Com o que eu sinto. Sinto. E eu sinto muito em te dizer que Deus não tem compromisso com o que você sente. Porque se Deus tivesse compromisso com o que você sente, Ele tinha arrancado Jesus da cruz. Porque a vontade de Jesus era, se for possível, me tira daqui, porque o que eu estou sentindo é vontade de ir embora. Deus tem compromisso com a palavra dEle, com as promessas dEle, com o que Ele tem para a sua vida. E Ele nunca prometeu combinar o que você sente com o que Ele te prometeu. Muita coisa que Deus vai cumprir na minha vida não vai combinar com alegria, não vai combinar com a sensação de realização. Eu simplesmente, apesar de sentir a minha dor, eu vou ter maturidade para dizer que aquilo que eu quebrei, que aquilo que eu perdi, por ser um cabeção, por ser um imprudente, ou por permissão de Deus, ainda me faz falta, e é disso que eu vou falar. É disso que eu vou falar. Olha, preste atenção nisso. Quem está anotando, anote isso. Por que é importante o que eu estou dizendo? Porque você não pode mudar o que sente. Se eu dissesse para você que tem um botão em você, que você apertasse e você mudar o que sente, eu te daria agora, porque eu quero mudar coisas que eu sinto na minha vida. Você acha que eu sou uma pessoa lotada de certezas, coragem? Ou você acha que aqui está falando um super-homem? Eu sou tão cocô do cavalo do bandido como você. Eu tenho medo, eu tenho ansiedade, eu me precipito, eu tenho pecados, eu tenho erros. Eu não sou super-homem. E toma muito cuidado com líderes religiosos que se portam como semideuses, como destravadores do reino de Deus. Deus não tem filho predileto, não. Eu fico com dó desse povo que fica debaixo de cobertura de gente. Quem te cobre diz que você nunca vai ser maior do que ele. E o meu Jesus falou o seguinte, quando ele foi voltar para o Pai:
Eu vou para o Pai e vocês vão fazer obras maiores do que eu. Sabe qual é o meu desejo? Que vocês sejam melhores do que eu, que vocês sejam mais curados do que eu, que vocês consigam explicar o que eu estou explicando para vocês, para outras pessoas, melhor do que o que eu estou explicando para vocês. Porque depois de curado, a gente não fala do Deus dos outros, a gente fala do nosso Deus. Eu sinto muito, porque por aqueles que se rebaixam a ficar debaixo de cobertura. Respeite seu pastor, me respeite, me veja como autoridade, mas eu não quero te cobrir não. Eu quero que você seja melhor do que eu. Agora, eu não quero ter o Deus do Abraão, desculpa. Eu não quero servir o Deus do Isaac. Eu não quero servir o Deus do Jacó, eu quero servir o meu Deus. O meu Deus não vai ser o Deus da experiência dos outros, é o meu Deus. Por isso que eu estou te ensinando, para você ter a sua experiência. A sua experiência. Você não pode mudar o que sente, mas você pode atrair a presença que te liberta. Eu quero caminhar para o encerramento dessa primeira live, para antes de dar a lição de casa. Eu quero ler um texto para você. Vai mandando aviãozinho que agora chegou o ouro. Como atrair a presença de Deus, apesar do que eu sinto. É isso que eu vou falar agora, e isso aqui é muito sério, hein? Como ser cheio do Espírito Santo, apesar de estar com o coração cheio de tristeza. Como ser cheio do Espírito Santo essa noite e dormir em paz. Nós vamos orar e Deus vai te visitar aí agora, daqui a pouco. Como, pastor? Diante de tanta frustração, tanto pecado, tem um jeito de eu ser cheio do Espírito Santo e ter maturidade. Vou acordar amanhã, chorar diante de Deus, não para falar do que eu perdi. Perdão, não para falar de como eu me sinto, mas para falar do quanto faz falta tem. Vou te dar um exemplo. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Diz assim, ó. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia, por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desce depressa, quero ficar em tua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Bom, nós já aprendemos hoje que para recomeçar não tem alegria, tem dor. Nós já aprendemos hoje que eu tenho que saber onde eu caí, eu tenho que fazer a autópsia do passado, eu tenho que saber. E para saber eu tenho que contrariar minhas emoções, porque as minhas emoções não querem saber das minhas quedas, elas só querem saber da minha alegria, ok? Eu tenho que saber de onde eu caí. Eu aprendi que eu preciso correr para a pessoa certa, e chorar o choro certo. Ah, meu Senhor, ah, meu Senhor, ah, meu Senhor. Era emprestado, era importante. Ah, meu Senhor, faz falta. Não é, ai, meu Senhor, eu tô triste. Ai, meu Senhor, eu tô com vontade de jogar tudo pro alto. Isso não muda. Isso não muda a tua vida. Para com esses direct, de me mandar direct. Ai, pastor, eu não sei. Para. Você quer ajuda? Ouça o que eu tô falando. Tem gente que ouve uma mensagem minha de 30 minutos no YouTube e depois, pastor, só pode me dar uma palavra? Ah, pelo amor de Deus, 30 minutos de pregação não falou com você, uma palavra minha, então não vai falar mais nada. Vamos parar de querer leitinho, gente. Vamos parar, eu não quero teu dinheiro não. Eu não quero que seja palheiro não, eu quero que você aprenda, porque criança é igual escravo, criança não assume herança. Agora vamos lá. Jesus está em Jericó, eu já estive em Jericó. Jericó é a cidade mais antiga do planeta, foi a primeira cidade a ser fundada. Jesus entra em Jericó, há uma multidão, cegos, coxos, mudos, surdos, paralíticos, uma multidão. Tipo Valdomiro Santiago, o pessoal passando lencinho no Valdomiro, imagina que estava como Jesus. Um agarrava na cintura, outro agarrava no braço. Imagina que os discípulos, tudo fazendo segurança. Afasta, 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 afasta. E todo mundo lá, cura-me Jesus, cura-me Jesus. Aí vai um camarada, baixinho. Ele não queria cura, ele não queria milagre, ele só queria ver Jesus. Ver. Ele não queria nem conversar, ele só queria ver. Ele sobe numa figueira brava, é uma árvore lá no centro de Jericó. Eu fui numa das figueiras, consideradas as figueiras históricas, lá no centro de Jericó. Inclusive ano que vem tem caravana para ir para Israel. Se quem quiser ir para Israel comigo, está convidado. Logo vou anunciar a data. Enfim, voltando aqui. Eu fui lá, depois do merchan, né? Eu fui lá e eu vi essa figueira. É uma árvore toda espinhosa, tronco grosso, largo.
É difícil de subir na figueira. E tá lá o Zaqueu, ele é publicano, cobrador de impostos, é um cara que intimida, é um cara corrupto, enfim. Jesus, ele se afasta da multidão que quer alguma coisa, quer alívio, quero cura. E ele vai atrás de um cara que não quer nada, só quer ver. Ver o quê? Ver como ele é, ver como ele fala, ver qual é o corpo dele, qual é a altura dele, ver como que ele anda. Zaqueu não queria nada para ele, Zaqueu só queria ver Jesus. Como ele é? Como é o nariz dele? Como é o olho dele? Como ele é? Como ele anda? Como ele se veste? E a Bíblia diz que quando Jesus viu alguém que ao invés de querer alguma coisa para si, queria apenas vê-lo, Jesus larga milhares de pessoas e vai ver um camarada corrupto, sem caráter, mas que um camarada que queria ver, sem receber nada em troca. Jesus olha para ele e fala: desce que eu vou para a tua casa. Você quer Jesus? Mas eu bebo, pastor, eu fumo, até ontem eu traí minha mulher, pastor, até ontem eu estava na internet vendo pornografia. Meu irmão, não é currículo, é agora. Se você agora, por mais que eu sei que quando algo quebra, a gente tem uma urgência de consertar, de ter pressa. A gente não tem pressa quando destrói a vida, mas quando está destruída, nossa, a gente quer que tudo se resolva do dia para a noite, né? Todo mundo dá conselho, ninguém se mete da minha vida não, da minha vida cuido eu, e eu sei o que eu estou fazendo. Aí quando está lá nas fezes, ai pastor, milagre urgente, não tem milagre urgente, vai ser devagar, pra você dar valor, pra você não cair de novo. Vai ser de gota a gota que Deus vai te levantar, para você não ser ingênuo de novo ser um besta de perder tua vida, porque o tempo não volta. Ninguém vai ter 18 anos duas vezes, ninguém vai ter 20 anos duas vezes, ninguém vai ter 40 anos, você só vai ter um dia por vez. Mas por que Jesus vai para a casa de Zaqueu? Por que ele vai para a casa de Zaqueu? Por quê? Porque Zaqueu queria ver. Você quer recomeçar a sua vida? Você quer? Para de falar de como você se sente. Fecha o seu olho e fala: Senhor, eu quero te ver. Senhor, eu quero te ver. Senhor, olha, se o Senhor me abençoar ou não, oh meu Deus, se o Senhor me der o direito de ter um casamento de novo, se o Senhor me der um direito de ter meu filho em casa de novo, se o Senhor me der o direito, Senhor, de reconstruir minha família, se o Senhor me der o direito, Senhor, de ter um emprego decente, eu serei muito grato, mas eu só quero ver o Senhor. Eu só quero ver a tua beleza, eu só quero ver a tua grandeza, eu só quero ver a tua formosura. Se o Senhor não fizer mais nada, Senhor, só de ver o Senhor eu vou estar satisfeito. Você quer Jesus? Para de tratar teu Deus como uma prostituta. Sabe o que é uma prostituta? É aquele que só quer ter prazer, não quer ter intimidade. Só quer ter prazer. O teu Deus não é um Deus de uma noite. O teu Deus não é uma noite de sensação. O teu Deus é para você casar com Ele, é para você viver com Ele. E você tem que parar de dizer para Deus o tempo todo como você se sente. Porque Ele nunca vai ter dó de você, porque Ele te deu Jesus. Ele te deu Jesus. Como que Ele tem dó de você se o filho dele apanhou igual um condenado, igual não como um condenado? Então quando você lembrar, Senhor, faz falta. Faz falta eu ter uma família, faz falta eu ter um emprego, faz falta eu ter uma saúde, faz falta, Senhor. Faz falta, mas eu quero te ver. Eu quero sentir tua presença. Eu quero ser renovado no Espírito Santo. Eu quero falar em línguas, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero aqui no meio das minhas ruínas. No meio das minhas ruínas, no meio do meu lamento, no meio dessa falta de dinheiro, no meio dessa falta de apoio, no meio dessa situação, eu preciso de ajuda. Eu quero ver tua presença. Eu estou subindo aqui nessa figueira brava, eu quero ver tua presença. Quantas vezes você já fez essa oração, meu irmão? Isso aqui não tem nada a ver com ser pastor, não tem nada a ver com o tempo de igreja. Você pode nem ser crente. Qual é o médico que dá um curso para um bebê? Já viu um bebê? O bebê nasce, coloca ele no peito da mãe, no seio da mãe, ele já vai fazendo biquinho em direção ao mamilo da mãe.
porque ele nasce com instinto, ele sabe. Ninguém ensinou ele, mas ele sabe que no colo da mãe há um instinto nele em procurar o bico do peito da mãe, o mamilo da mãe, e ele já começa a sugar o leite, porque é natural, é um instinto. O teu instinto é ir para Deus. Deus te fez para Ele. Você é bom quando vai para Ele, você é bom quando adora Ele. Por isso que os 2 maiores mandamentos não incluem a tua necessidade. Não tem mandamento ame-se, não tem mandamento cuide de ti mesmo, não tem mandamento se preocupe com as suas coisas, não tem mandamento fale para mim das suas dores. Tem mandamento ame o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ame o teu próximo como a ti mesmo. E de toda a lei, toda a profecia depende os 2 maiores mandamentos. Já parou para pensar que os 2 maiores mandamentos que a Bíblia diz que depende todo o cumprimento da lei e profecia não inclui o teu problema, não inclui a tua luta, não inclui as tuas batalhas, porque Deus não quer você falando da tua batalha, Deus não quer você falando do teu sentimento, Deus quer você olhando para Ele e ajudando o outro, porque quem cuida de você é o Senhor. Quando Neemias disse para Deus, Senhor, é importante reconstruir aquela cidade. Ele não ficou pelos cantos pedindo pena, pedindo like, pedindo cartão postal, pedindo água com açúcar. Ai, me ajuda, eu vou desmaiar. Me ajuda, alguém tem água com açúcar? Alguém tem maracujina? Ai, por favor, eu preciso de um terapeuta. Não, ele foi jejuar e orar, e ele foi falar com quem mandava. Quando ele foi falar, não do que ele sentia, mas do quanto era importante ver Jerusalém de pé. Jerusalém ficou 150 anos no chão. Ninguém teve vergonha na cara para chorar por aquela cidade. Jerusalém ficou 150 anos esquecida em ruínas. E um copeiro na Pérsia, chorou. E o que não fizeram em 150 anos, em 52 dias, Neemias, um copeiro, ele não era pedreiro, ele nunca fez massa de cimento, mas porque um homem teve a capacidade de, ao invés de falar da sua dor, ele chorou para dizer, é importante. Nós vamos orar já. Anota a lição de casa para a próxima live. Anota, a nossa próxima live é segunda-feira, 9h30 da noite. Lição de casa para a próxima live, 3. Primeira delas, eu preciso que você saiba qual é a sua falha de caráter. Primeira delas. Não é para falar para mim não, é a sua lição de casa. Onde é que você é fraco? Onde é que você é fraco? Onde é que tem um buraco na tua armadura? Porque o diabo não erra o tiro. Aonde é na tua armadura que tem um buraco? Você tem que saber. E eu quero que você saiba. Eu vou orar por isso não hoje, semana que vem. Hoje eu vou orar por outras coisas. Segunda coisa. Eu quero que você, essa semana, faça todos os dias, até segunda-feira, uma oração vocacionada, dizendo para Deus, não como você se sente, mas o quanto faz falta o que morreu na sua vida. O quanto faz falta. O que faz falta é que dá para ressuscitar, né? Não vai me falar de Senhor, Deus não vai ressuscitar morto, que já morreu. Estou falando de área, sentimento, profissão. Você vai fazer de hoje até segunda-feira uma oração por dia, só para isso. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Você vai orar dizendo para Deus o quanto faz falta o que você perdeu. Não é o que você sente. Senhor, faz falta. Por que faz falta? Porque eu sei que é importante eu ter essa minha família restaurada. E vai dizendo para Deus, Senhor, eu quero minha família restaurada. Senhor, faz falta. Senhor, não é seu sentimento, é o quanto faz falta. Segunda lição de casa, orar de hoje, até segunda-feira, só dizendo para Deus o quanto faz falta. Eu vou te ajudar a recomeçar. E é para chorar pelo que faz falta. Não pelo que você sente, pelo que faz falta. Chora como faz falta ter meu filho em casa, como faz falta ter um relacionamento sadio, como faz falta a ausência da minha faculdade, como faz falta um emprego decente, como faz falta o meu ministério. Chora e fala. Terceira coisa e última, eu preciso que você, essa semana, só escute canções de adoração a Deus. Você vai esquecer música secular. O que é adoração? São canções que falam do tamanho de Deus. É o Zaqueu. Esquece canção que fala de dor. Ai, como eu me sinto. Não, é só adoração.
É poderoso. Só adoração. Você vai acordar e vai pôr adoração no ouvido. Você vai dormir ouvindo música. O que é música de adoração? São músicas que não falam das tuas necessidades, mas músicas que falam do tamanho do teu Deus. Vai ter um monte. Adoração. Eu quero saber tua falha de caráter. Quero que você saiba a tua falha de caráter. Eu quero que você ore de hoje a segunda-feira, dizendo para Deus claramente quais são as áreas da sua vida que fazem falta e que você vai chorar por elas para recomeçar. E eu quero que você só escute música de adoração. Só adoração. Tá? Põe no ouvido, adoração. Eu quero que você seja treinado, porque eu vou precisar disso na próxima live. A próxima live vai partir desses 3 itens: falha de caráter, relembrar o que eu perdi, faz falta, e adoração. É daí que eu vou para o segundo capítulo, a segunda live. E hoje eu vou orar com você agora pela autópsia do fracasso. Nós vamos fazer isso agora. Manda mais um aviãozinho aí. Manda aí, eu vou na adoração. Se a pessoa não viu a live, ela vai pelo menos orar comigo agora. Manda mais um aviãozinho. Vou te dar 1 minuto para você mandar um aviãozinho. E eu vou orar e o fogo vai cair aqui. O fogo vai cair aqui em nome do Senhor Jesus. Se eu sou servo de Deus, se Deus está comigo aqui, Ele vai te visitar aí agora. Você vai dormir igual pedra essa noite. Você vai dormir, não vai ter insônia, não vai ter apneia do sono, você não vai ter pesadelo, você vai dormir sonhando. Você vai acordar mais cedo amanhã, não porque você perdeu o sono, mas porque você quer que o dia amanheça para começar a fazer o que eu estou te mandando. Vamos lá? Fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos, todos. Fecha os olhos. Espírito Santo. Xandaraba cantaraba soyandarabachá. Espírito Santo de Deus, Deus do impossível, Deus poderoso, Deus onipresente, Deus que está aqui e está aí, Deus que muda histórias, Deus que ergue o homem, Deus que põe pessoas de pé, Deus que muda histórias, Deus que tira o homem do monturo e põe para sentar à mesa de príncipes e reis. As nossas emoções são diabólicas, elas não têm compromisso com o propósito, mas agora, apesar de estar triste, apesar de estar melancólico, apesar de estar depressivo, apesar disso, nós agora vamos abrir uma tumba, a tumba do que morreu na nossa vida, a tumba do que deu errado, a tumba do fracasso, a tumba da desilusão, a tumba da vergonha, a tumba da melancolia, a tumba da humilhação, aquilo que a minha emoção fala, esquece isso, joga isso para trás, joga isso, não vou esquecer, eu quero lembrar, ainda que me machuque, ainda que me traga sensações horríveis, ainda que eu tenha vontade de dizer, não é possível, eu não quero lembrar disso, não, pastor, não, vai lembrar porque o teu Deus vai te curar, vai lembrar porque perdoar, restaurar, não é ficar sem cicatriz. Cadê tua cicatriz? Cadê sua cicatriz? O diabo não está deixando isso cicatrizar, ele está pondo faixa, e agora vai trazer a ferida à tona, não para você ser envergonhado, mas para o meu Deus arrancar esse pus, meu Deus arrancar esse pus agora, essa carne apodrecida, que o diabo taca a faixa em cima dela, e o cheiro de podridão continua, você vai ter cheiro de rosa, você vai ter cheiro de o bom perfume de Cristo, enquanto as tuas emoções te levam para momento, enquanto as tuas emoções estão te levando para uma vida sem capítulos conectados, uma vida de momento, uma vida sem construção. O meu Deus está falando, lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde caíste, lembra-te de onde quebrou a cara, lembra-te de onde foi envergonhado, lembra-te de quando você foi demitido por justa causa, a culpa foi sua, lembra-te de quando você foi fraco, lembra-te de quando você não me ouviu, lembra-te de quando você simplesmente ignorou a minha voz, lembra-te de quando você tomou caminhos rápidos porque não teve paciência de me esperar, lembra-te de quando você não ouviu teu pai e tua mãe, lembra-te, não é porque eu quero te humilhar, não é porque eu quero pesar a mão, é porque você tem que cicatrizar essa ferida, você tem que saber que é aí que você é fraco, você tem que saber que é aí que o diabo te engana, lembra-te, fecha os teus olhos agora, fecha, eu quero que você lembra exatamente da tua queda, eu quero que você lembre exatamente o motivo, não é, a culpa é sua.
Não vai culpar ninguém, não. Não vai culpar, porque a Bíblia diz em Deuteronômio que ele colocou na tua frente a bênção e a maldição. Você está onde você escolheu estar. Fizeram com você o que você permitiu que fizessem. Não vem com essa de se vitimizar que não. Você quer se vitimizar? Sai da live. Porque vítimas são fracos. Vítimas não mudam história. A culpa é minha. Eu sou o vilão. A culpa é minha. A culpa é minha. A culpa é do Diego. É assim que eu me arrependo. Está aqui, Senhor. É eu e ti, o Senhor e eu. Eu e Deus, Deus e eu. Onde foi? Onde foi? Onde foi que você caiu? Onde foi? Peça perdão a Deus agora. Peça perdão. Pai, eu peço perdão, peça perdão. Peça perdão, fala, Senhor, a culpa é minha. Peça perdão. Lembra-te de onde caíste e se arrependa. Lembra. Não casa de novo sem se arrepender. Não começa a namorar de novo sem saber. Não. Não. Não entra no outro emprego. Não entra no outro emprego sem saber porque saiu do último. Não lembra. Lembra de onde caíste. Lembra. Eu estou abrindo os comentários aqui. Eu queria que você digitasse graças a Deus. Digita graças a Deus. Digita. É uma atitude. Digita graças a Deus. Digita graças a Deus. Graças a Deus. Digita graças a Deus. 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 Comece a dizer aleluia. 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 Fecha os olhos. Aleluia, 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 aleluia. Eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui, eu sinto Deus aqui. Aleluia, 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 porque você não é uma porcaria. Aleluia, porque você não precisa mais desse remédio. Aleluia, porque Jesus é vivo. Aleluia, porque Ele é poderoso. Aleluia, 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 porque Ele faz o que faz. E pastor, mas eu perdi. Ele traz existência. Aleluia, porque você precisa de Deus. É de Deus. E eu não confio em ninguém mais além de ser Deus. É Deus, é Deus, é Deus que abre porta. É Deus. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é pai de santo. Não, é Deus, é Deus. Eu creio nele com todas as minhas forças. E se você está nessa comigo, eu estou pregando Bíblia. Não tem Paulo Coelho aqui, não tem filósofo, não tem ninguém aqui. É Bíblia, e eu creio na Bíblia. 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 Eu creio. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te abençoe. Me ajude segunda-feira que vem, 9h30 da noite. A gente vai estar de volta. Tira um print dessa live. Coloca nos seus stories. Mostra para as pessoas que você está num processo de ajuda. Me ajude a trazer pessoas para ajudar. Eu só quero ajudar. Eu não quero seguidor. Eu não quero fama. Eu só quero compartilhar com você algo que eu sei que eu posso te ajudar pela palavra de Deus. Eu só sou um instrumento. É Jesus que está falando aí. Tira um print. Nós temos agora 1.225 aparelhos aqui. Tira um print. Joga nos seus stories. Marca. Segunda-feira, 9h30. Nós vamos viver uma revolução. Se você fizer o que eu estou te instruindo e a sua vida não se erguer, eu não prego mais o evangelho. Se você seguir o que eu estou te ensinando e a tua vida não tomar um novo rumo, eu paro de pregar o evangelho, porque eu não prego um evangelho sonso, eu prego um evangelho de poder. Poder. Chega de ficar na mão de homem, é na mão de Deus. Tá bom? Amo sua vida, um beijo no seu coração. Marca essa live, tira um print, marca aí nos seus stories. Vamos levar esse evangelho que liberta para pessoas que precisam, em nome do Senhor Jesus. Tá bom? Levanta as suas mãos, levanta a mão. Durma bem. Lembra da tarefa? Lembra? Falha de caráter na ponta da língua. Orar de hoje a segunda-feira, chorando pelo que faz falta e não pelo que você sente. E adorar a Deus de hoje a segunda-feira, só música de adoração. Com o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam sobre a sua vida, porque você é Israel de Deus, hoje e para todo sempre. Digita amém aí. Amém.
Beijo no seu coração. Amo sua vida. Estamos juntos. Segunda-feira, 9h30. Amanhã tem Quinta B-Power, para quem não é da Lírio. 8 horas tem Quinta B-Power. Vou pregar uma palavra que Deus vai falar com você. E segunda-feira, 9h30 da noite, a gente está de volta para o segundo dia da saga. Eu começo de onde parei hoje. Beijo, tchau. Amo vocês.